Dando continuidade ao terceiro Fórum Jurídico, teremos a palestra com o tema Acordos de Colaboração em Matéria Penal. Para compor a mesa diretora, anunciamos os excelentíssimos senhores: Procuradora da República em auxílio à Procuradoria-Geral da República, Luana Vargas Macedo. Procurador da República, Paulo Galvão. Professor doutor da USP, Pier Paolo Cruz Bottini. Boa tarde. Vamos, então, retomar os trabalhos agora no período vespertino. Esse próximo painel é intitulado Acordos de Colaboração Premiada em Matéria Penal. Como todo mundo sabe, nos últimos anos, os acordos de colaboração premiada passaram a ser um instrumento importantíssimo no combate ao crime organizado e especialmente no combate ao crime de corrupção. Todos os estudiosos que analisam as razões pelas quais a Lava Jato tem sido tão bem sucedida elencam o uso desse instituto, o uso mais frequente desse instituto como uma das principais razões. O Instituto da Colaboração Premiada representa uma mudança de paradigma no processo penal brasileiro, que passa a ser guiado por uma lógica de uma justiça negociada, pelo devido processo negocial ao invés de um devido processo legal. Só que essa mudança de paradigma ainda enfrenta certa resistência, inclusive pela Suprema Corte. Em breve, o STF julgará questões muito importantes para a própria sobrevivência do Instituto. Existem 3 precedentes importantíssimos, que são os precedentes do HC 127483, da PET 7074 e a própria ADIM 5508, onde o Supremo já mostrou mais ou menos como é que ele pensa a respeito dos principais temas que circundam o assunto. Mas existem alguns temas que ainda estão em aberto, como, por exemplo, se o juiz está adstrito à sanção que foi negociada pelo Ministério Público na época do acordo homologado, ou se o Ministério Público apenas pode negociar acordos previstos em lei. Esses são apenas 2 exemplos de questões que estão em aberto e que em breve serão solucionadas pelo Supremo. Enfim, é um instituto ainda em construção, e os 2 palestrantes dessa mesa são 2 profissionais que ajudam, cada um com seu trabalho, a construir as linhas básicas do Instituto no Brasil. O primeiro palestrante da tarde é o advogado e professor Pier Paolo Cruz Bottini. Pier Paolo é professor doutor do Departamento de Direito Penal, Criminologia e Medicina Forense da USP e coordena o curso de Direito Penal do Instituto de Direito Público, em Brasília. Ele cursou mestrado e doutorado na mesma universidade, é diretor de Direito Penal Econômico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, diretor da Associação Internacional de Direito Penal, a seção brasileira, membro da Comissão Julgadora do Prêmio Inovare. Ele esteve à frente da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça e do Departamento de Modernização Judiciária do mesmo órgão. Foi membro efetivo do Conselho Nacional... É muito grande o currículo. Foi membro efetivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e consultor da Fundação Ford em projeto para aprimoramento do sistema judicial brasileiro. Autor de diversos livros na área de direito penal, como o livro Lavagem de Dinheiro, Crimes de Perigo Abstrato e Princípio da Precaução, e é autor de vários artigos e publicações em revistas especializadas de direito penal. Passo a palavra, então, ao professor e advogado Pier Paolo. Bom, boa tarde a todos. Eu queria, antes de tudo, agradecer à doutora Luana Vargas pelo honroso convite de estar discutindo com os senhores e com as senhoras um tema que eu creio da mais alta importância para o combate à corrupção no país. Queria agradecer à Procuradoria-Geral da República, à SMAF, cumprimentar o procurador Paulo Galvão e todos os demais presentes. Passo
diretamente ao tema, sem antes dizer que me parece muito importante que essa discussão da construção de institutos novos no Brasil, como a colaboração premiada, que embora prevista há muito tempo na nossa legislação, ela de certa forma se organizou em 2013, é importante que a gente possa fazer essa construção e discutir os problemas práticos e concretos com a participação de todos os profissionais envolvidos. Então, com a participação de magistrados, de procuradoras, procuradores e também de advogados. O advogado ele também tem uma função importante, inclusive no sistema de combate à corrupção, porque, de certa forma, ele, ao estar, muitas vezes, do lado oposto, ele garante até a legitimidade do próprio processo e, muitas vezes, num sistema de colaboração, ele contribui para o esclarecimento de fatos. Além do mais, e além de que o advogado também é um cidadão, também paga os seus impostos e também vivencia o custo Brasil e o peso da corrupção. Quando a gente fala em colaboração premiada, a minha ideia é trazer justamente os principais problemas e desafios que a gente tem na prática com a colaboração premiada e algumas propostas de talvez solucionar problemas e aprimorar o Instituto. Mas quando a gente fala de colaboração premiada, certamente o marco inicial do Instituto é a Lei 12.850 de 2013. Mais uma vez, embora existissem regras anteriores sobre colaboração e existissem experiências anteriores sobre colaboração, sem dúvida alguma, esse diploma legal ele organiza o Instituto, ele detalha o procedimento, ele confere segurança às partes que dele participam. Mas, ainda assim, não é um marco legal completo. Existe uma série, talvez, de incompletudes, uma série de falhas que precisam ser aprimoradas, seja por alteração legislativa ou seja por adequação prática da sua utilização e da sua aplicação. Talvez o primeiro problema da aplicação da Lei de Colaboração Premiada é justamente a diferença do paradigma para o qual foi criada a lei e a realidade sobre a qual ela se aplica. Porque, ao ler a lei, nós temos claramente a impressão de que o paradigma que ela foi criada era: eu tenho um fato determinado, um fato ilícito determinado, alguém vem e faz uma colaboração, ou seja, confessa a prática daquele fato, ajuda a esclarecer aquele fato determinado perante um juiz. E você tem um juiz só, um juiz competente para a homologação daquela colaboração premiada, por levar a cabo aquela persecução, e é aquele mesmo juiz que, ao final, vai deliberar sobre a eficácia daquele acordo que ele homologou. Então, ele vai verificar se aquela prova foi produzida, se houve omissão, se não houve omissão, se houve colaboração efetiva ou não, e ele, então, decide e dosa o benefício ao final da persecução, ao final do processo. Ocorre que esse paradigma nem sempre se verifica na realidade. Nós temos um quadro institucional em que, em primeiro lugar, nós somos uma federação. Em segundo, nós temos justiça federal e justiça estadual, justiça comum. E terceiro, nós temos um sistema bastante mutável de prerrogativa de foro. E muitas vezes, com o que nós nos deparamos, e nós procuradores, nós advogados, é com um fato que envolve vários estados, várias jurisdições e, não raro, alguém com prerrogativa de foro. Então, nesse caso, você tem uma dificuldade para estabelecer o procedimento da colaboração. De quem vai homologar, quem que vai levar a persecução penal, quem que vai decidir, ao final, se aquele acordo homologado vai ou não vai gerar determinados benefícios. Então, quando eu tenho, por exemplo, um delito ou fatos praticados em vários estados, de competências de várias justiças, e quando um dos envolvidos tem prerrogativa de foro, de que forma que eu procedo com essa colaboração? E aí, basicamente, a gente tem hoje dois sistemas, e aí, doutor Paulo, doutora Luana, me corrijam aqui se eu estiver errado na minha excessiva simplificação. Mas nós temos dois sistemas. Um sistema que parece ser o mais utilizado, que é o sistema da concentração. Então, nesse caso, eu tenho vários fatos ilícitos, eu tenho um colaborador, esse colaborador ele faz um único acordo de colaboração. Nesse único acordo de colaboração, ele fala de todos os ilícitos que ele praticou em vários estados, em várias justiças, envolvendo pessoas com ou sem prerrogativas de foro. Então, ele faz, por exemplo, 50 anexos, e esse acordo é homologado por um único magistrado. Em regra, quando há prerrogativa de foro pelo magistrado da prerrogativa de foro,
Então, quando há, por exemplo, um parlamentar, quem homologa é o Supremo Tribunal Federal, ainda que diversos anexos e diversos renatos não envolvam pessoas com prerrogativa de foro, ou quando não há prerrogativa de foro, quem homologa esse acordo é o foro competente para analisar a maior parte desses anexos. Mas, em suma, o que eu tenho são diversos anexos em um único acordo. Um juiz homologa esse acordo e depois esses anexos são distribuídos pelos diversos foros competentes. Basicamente, esse é um sistema que a gente pode chamar de sistema concentrado. É um sistema que tem uma vantagem importante, que dá uma segurança para o colaborador. Ele vai em um único órgão do Ministério Público, ele vai perante um único juiz, ele conta tudo o que aconteceu e ele tem a segurança que aquele acordo é o acordo que vale. Ele não precisa fazer vários acordos, diversos acordos com várias autoridades distintas. O problema desse sistema é que eu tenho um juiz que homologa o acordo, mas não necessariamente ele é o mesmo juiz que decide ao final do processo. Em regra, eu vou ter um juiz diferente que homologa e um juiz distinto, aquele que vai, ao final do processo, decidir sobre a eficácia ou não daquele acordo. Se aquela prova é ou não válida, se aquilo colaborou ou não colaborou efetivamente com as investigações. Esse é um sistema esse é um problema que pode acarretar diversas consequências concretas, bastante complicadas e bastante disfuncionais. Por exemplo, se eu tenho um juiz que homologa e um outro juiz que vai aferir se houve ou não houve efetividade daquele acordo, o que eu faço se no meio do caminho eu identifico uma omissão ou uma mentira do colaborador? Eu tenho que voltar para o juiz de homologação e pedir para o juiz de homologação rescindir aquela homologação, ou eu tenho que aguardar o final da instrução para eu, juiz daquela instrução, que não foi quem homologou, reconhecer aquela omissão, aquela mentira e não aplicar os benefícios que foram acordados. Então, eu tenho aqui uma situação que é uma situação que dá uma sistematicidade bastante difícil. De que forma que aquele juiz que recebeu aquele anexo, que recebeu aquele acordo homologado por um outro magistrado, até que ponto ele se vincula aos termos daquele acordo, daquela homologação? Então, vamos imaginar que eu tenha um acordo que foi firmado em determinado âmbito, por determinado magistrado, que aceita um sistema de penas fixas previstas no acordo. Ou seja, o Ministério Público e o colaborador, eles definiram uma série de fatos e o benefício que o colaborador teve foi uma pena fixa. Ele vai cumprir a pena em determinado regime durante tantos anos. Um magistrado homologa esse acordo e isso vai para outro magistrado que vai fazer instrução e esse outro magistrado ele discorda desse sistema. Ele entende que o sistema de penas fixas não é um sistema autorizado pelo ordenamento e o sistema, na verdade, tem que ser um sistema de espaçamento ou de possibilidade de diminuição da pena que vai ficar a critério do juiz. Então, se eu tenho essas divergências de critério, como é que eu vou trabalhar isso na prática? Mas, enfim, o que acontece é que o sistema concentrado, em que eu faço um único acordo, um único juiz homologa e eu espalho a instrução por outros magistrados e por outros juízos, se por um lado ele confere segurança jurídica, por outro lado ele cria problemas de sistematicidade, pelo fato de eu ter um juiz que homologa e um outro juiz que concede ou não concede, verifica ou não verifica a eficácia do acordo. Por outro lado, eu tenho um sistema que é um sistema descentralizado. E o sistema descentralizado se eu tenho diversos fatos, se eu tenho um colaborador e diversos fatos para narrar, esse colaborador vai ter que levar a cada autoridade judicial competente, cada membro do Ministério Público, cada jurisdição competente para apurar aquele fato e fazer um acordo perante cada Ministério Público e cada um desses acordos vai ser homologado por uma autoridade judicial diferente. Então, se eu tenho 50 fatos para narrar, eu vou ter que, em 50 órgãos do Ministério Público diferentes, vou ter que fazer 50 acordos diferentes e eu vou ter que homologar perante 50 autoridades judiciais diferentes. Nesse segundo sistema, eu não tenho o problema de ter um juiz homologando e um outro juiz decidindo sobre a eficácia do acordo. Por outro lado, eu tenho uma insegurança muito grande, porque esse colaborador ele vai ter que negociar com inúmeros membros do Ministério Público,
ele vai ter que submeter esse acordo à homologação de diversos juízes e cada um com um critério distinto, porque a nossa legislação não prevê parâmetros e critérios objetivos para o reconhecimento do peso de cada fato que é relatado. Então, efetivamente, eu vou ter uma miríade de personagens, uma miríade de atores, uma miríade de critérios, e isso talvez desincentive alguém de buscar as autoridades públicas. Então, nós temos aqui um problema, tanto um modelo como o outro modelo, e os dois já foram adotados na prática, tanto na Lava Jato quanto fora da Lava Jato, e nós já verificamos as vantagens e desvantagens de cada um desses modelos. A questão é com que modelo nós podemos prosseguir ou quais são os aprimoramentos necessários em cada um desses modelos que permitam um sistema que, ao mesmo tempo, seja funcional, mas que também permita uma segurança jurídica. Então, a questão é essa, o problema é esse. Como é que a gente resolve isso? Ou seja, nós temos uma lei que foi feita por um paradigma de uma colaboração num fato específico, mas a nossa realidade é colaborações que são feitas para inúmeros fatos praticados em diversos lugares. Então, diante dessa dificuldade, como é que nós resolvemos? Que modelo que nós adotamos? Eu, particularmente, tenho uma dificuldade de avançar nessa discussão. Eu não sei exatamente quais seriam os aprimoramentos. Talvez a criação de algum desse modelo descentralizado, onde sejam feitos vários acordos, mas esses vários acordos eles podem ser feitos de uma forma cooperada entre os diversos membros do Ministério Público, onde fosse assinado um acordo padrão, submetido o mesmo acordo às diversas autoridades judiciais que utilizariam dos mesmos critérios. Então, por exemplo, eu sou uma empresa que eu cometi um ato de corrupção no Paraná e um ato de corrupção no Rio de Janeiro, eu faria um acordo no Paraná e um acordo no Rio de Janeiro, mas os membros do Ministério Público, claro que isso fica muito mais fácil no âmbito federal do que no âmbito estadual, mas você poderia sentar esses membros do Ministério Público e você faz um acordo padrão que seria submetido aos dois juízes. Eu efetivamente não sei exatamente qual seria o modelo mais interessante, talvez começar a caminhar nesse sentido para que nós possamos aglutinar a segurança jurídica de um modelo e a sistematicidade de outro modelo, para que nós possamos evitar os problemas que hoje têm acontecido nos acordos de colaboração, tanto no modelo centralizado quanto no modelo descentralizado. Então, esse era o primeiro tema que eu queria só jogar aqui, e eu disse isso um pouco para o doutor Paulo e para a doutora Luana. Na verdade, esse é um momento de terapia coletiva, porque, na verdade, a gente não traz muitas soluções. A ideia é trazer os problemas práticos para que a gente possa fazer uma discussão mais efetiva e enfrentar isso e como aprimorar isso. O segundo problema que nós verificamos que não está resolvido na lei, não está resolvido pela jurisprudência e tem trazido uma série de problemas na prática, é a possibilidade de previsão nos acordos de colaboração de benefícios não previstos expressamente, nem na lei de colaboração, nem na lei de execução penal. Então, é muito comum em alguns acordos de colaboração, tanto a parte quanto o Ministério Público acordarem, por exemplo, sobre regimes de cumprimento de pena que não estão previstos em nenhum local do ordenamento jurídico. Estou falando aqui, por exemplo, dos regimes diferenciados que foram criados, se eu não me engano, no âmbito da Lava Jato do Paraná, e nós assinamos diversos acordos onde o colaborador se submete, por exemplo, a ficar num regime domiciliar diferenciado, ou num regime fechado diferenciado, em que ele, então, em vez de ficar na unidade prisional, ele fica na sua casa com uma tornozeleira, ou um semiaberto diferenciado. Ele precisa dormir em determinado local, mas em vez de ser no sistema penitenciário, ele dorme em casa. Esses regimes não estão previstos na lei de execução penal, esses benefícios não estão previstos na lei de organizações criminosas, no artigo 4º caput da lei. No entanto, eles fazem parte de diversos acordos. Pois bem, em relação a isso, e todos aqui sabem que nós temos uma divisão bastante grande no Supremo Tribunal Federal. Há ministros que entendem perfeitamente legítima essa previsão de benefícios não previstos em lei, entendendo que se a lei de colaboração ela permite desde o perdão judicial até uma diminuição da pena, passando pela substituição por penas restritivas de direito, nada impediria eu criar outros regimes que estariam compreendidos nesse intervalo, desde que as partes concordassem voluntária e espontaneamente.
Por outro lado, existem ministros que entendem que essa forma, essa espécie de benefícios, ela não é legítima, ela não está prevista no ordenamento jurídico e, portanto, ela não poderia ser prevista em um acordo de colaboração. Muito bem, eu particularmente tenho uma posição de que se há a possibilidade de até o perdão judicial e se aquela pena acordada é uma pena que não seria estranha ao ordenamento jurídico, não está dentro daquelas vedadas pela Constituição, isso seria perfeitamente possível, mas a despeito das posições pessoais e das opiniões pessoais a respeito disso, a questão não existe uma definição pelo Supremo Tribunal Federal, e essa definição seria fundamental para conferir segurança jurídica aos acordos. Porque o que está acontecendo hoje em dia é que você pode ter 2 acordos de colaboração exatamente iguais, prevendo penas, os regimes diferenciados não previstos em lei. Se esse acordo cai com um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é homologado. Se esse mesmo acordo, com as mesmas cláusulas, com a mesma redação, cai com outro ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não é homologado. E nenhum dos 2 ministros submete isso ao colegiado, de forma que não há uma decisão definitiva da Corte colegiada a respeito da legalidade ou da constitucionalidade dessa forma de previsão de benefícios. E isso gera um problema brutal de segurança jurídica, tanto para a parte do colaborador como da parte do Ministério Público, porque, evidentemente, você não sabe exatamente se aquele acordo vai ser validado ou não, a depender da pessoa, da figura do magistrado, que tem razões, e ambas as posições têm argumentos muito fortes e muito contundentes. Mas o problema é que, no fundo, quem acaba decidindo se o acordo vai ser validado, vai ser homologado ou não, é o distribuidor, porque é ele que vai decidir para que magistrado vai isso. Então, esse sistema não é o sistema que confere segurança jurídica, é um sistema que fragiliza, essa falta de definição fragiliza brutalmente o Instituto da Colaboração. Bom, um terceiro ponto que me parece importante, que também ainda não foi resolvido definitivamente pela jurisprudência, é o grau de vinculação do juiz no momento da decisão, no momento da sentença, no momento da decisão que põe termo ao processo àquilo que foi homologado pelas partes, que foi homologado pelo juiz ao acordo entre as partes. Então, e vamos pegar aqui o caso mais comum, aonde tanto o colaborador quanto o Ministério Público eles firmam um acordo de colaboração premiada que prevê penas fixas. Então, o colaborador conta todas as suas histórias para o Ministério Público, o Ministério Público entende que aquelas histórias são relevantes, que aqueles fatos são relevantes para esclarecer determinada investigação e oferece em troca o pleito, ao final do processo, de determinada pena, que vai ser cumprida de determinada forma. Então, vamos supor, 3 anos em regime domiciliar. E o juiz homologa isso. A partir daquele momento, esse juiz está vinculado àquele acordo, ao final do processo ele é obrigado a decidir por aquela pena acordada entre as partes, ou ele tem algum espaço de discricionariedade. Eu, particularmente, entendo que se o juiz homologou um acordo que prevê uma pena fixa, se o Ministério Público, que é o titular da ação penal, entendeu que aqueles elementos são elementos importantes para ele levar adiante ou a investigação ou a ação penal e ofereceu aqueles benefícios, se durante a instrução aquele colaborador mantiver a sua postura de colaboração, não contradizer o que ele disse anteriormente, não omitir nenhum fato e não for identificada nenhuma inverdade, ainda que o Estado ou o poder público não seja capaz de identificar outros autores do delito, de esclarecer os fatos, ainda assim esse acordo é válido e ainda assim ele precisa ser respeitado pelo magistrado ao final do processo. Porque no momento em que a parte faz um acordo com o Ministério Público, no momento em que ela oferece tudo o que ela tem, e o Ministério Público, diante daquilo, entende que aquilo é importante o suficiente para lhe garantir determinado benefício, a partir daquele momento, se aquelas informações vão resultar no esclarecimento dos fatos ou não, na identificação de autores ou não, em condenações ou não, isso é papel do Estado, isso é papel da investigação, ou muitas vezes é papel da sorte ou do azar. Mas não me parece que o futuro do colaborador ele tenha que estar vinculado
a um resultado incerto que não depende dele. Então, a mim me parece que no momento em que ele entrega tudo, se ele durante a investigação e durante a instrução, ele mantiver aquela postura, não se contradizer, não houver omissão e não houver inverdade, ao final, ainda que não haja sucesso no esclarecimento dos fatos, aquele acordo precisa ser honrado e o juiz é de alguma forma vinculado e precisa aplicar aquilo que foi acordado no início. A não ser, e é evidente que isso não ocorre se houver alguma ruptura por parte do colaborador. Mas se não houver, se ele mantiver a postura, então me parece que o juiz é sim vinculado àquele acordo feito entre as partes que ele homologou. Bom, mas mais uma vez isso longe de estar decidido, longe de estar pacificado pela jurisprudência. Há um quarto ponto, que é um pouco polêmico, mas a mim me parece muito importante até para conferir racionalidade ao nosso sistema, que é a força probatória da colaboração. Acho que nós estamos cansados de discutir, e o próprio Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus, mencionado pela doutora Luana, ele já pautou que a colaboração premiada é um meio de obtenção de prova. Então, sobre isso, não há muita discussão, até porque a colaboração premiada é, de certa forma, uma chamada de corréu. Colaboração premiada é feita por alguém que está envolvido nos fatos e alguém que tem, evidentemente, o interesse de obter determinados benefícios. Portanto, a narrativa do colaborador ela tem menos força probatória do que uma confissão ou do que, evidentemente, o depoimento de uma testemunha. Ou seja, ele é um mero meio de obtenção de prova. O sujeito aponta aonde estão as provas. E as provas e os indícios, efetivamente, vão ser buscados fora daquela corroboração. De forma que uma colaboração sem dados de corroboração não é capaz de produzir, no meu ponto de vista, nenhum efeito jurídico. A lei de organizações criminosas ela é muito clara ao fixar que não é possível condenar ninguém só com base na colaboração. Mas eu entendo que se a colaboração é um mero meio de obtenção de prova, outros efeitos jurídicos não podem ser derivados da colaboração. Em primeiro lugar, o recebimento de denúncia. O Supremo, na verdade, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal já decidiu a respeito disso. A primeira turma, se eu não me engano, não tem posição. Mas a mim me parece que se eu tenho uma posição da própria Suprema Corte que entende que a palavra do colaborador ela não tem força probatória, ela não tem sequer força indiciária, não me parece que ela sozinha, sem outros meios de corroboração, ela tenha força suficiente para legitimar uma denúncia ou um recebimento da denúncia ou até alguma medida cautelar constritiva. Eventualmente, quebras de sigilo, eu acho que a discussão pode ser feita, mas porque senão eu estou dando ao colaborador também um poder muito grande. Porque se o colaborador puder, sem elementos de corroboração, só com a sua palavra, identificar quem vai ser denunciado, quem não vai ser denunciado, nós talvez tenhamos aqui um problema sistêmico bastante grave. Mas eu acho que é a hora de discutir, portanto, a questão da força probatória da colaboração, não só na sentença, porque já está claro na lei, mas a força probatória para efeitos de recebimento de denúncia e para medidas cautelares, em especial de prisão e de busca e apreensão. E claro, outras cautelares restritivas de direitos. Então, me parece que a questão da força probatória da colaboração, ainda que exista uma decisão prévia do Supremo Tribunal Federal, há muito que ser debatido ainda a respeito dela em questões concretas, em momentos processuais distintos. Um outro ponto que também tem causado uma série de polêmicas e uma série de discussões em casos concretos é a extensão da postura de não litigância do colaborador nos processos penais específicos. Porque quando há uma assinatura de um acordo de colaboração, evidentemente, aquele colaborador ele abre mão de uma série de direitos em troca dos benefícios. Então, ele abre mão do direito ao silêncio, ele abre mão da não produção de provas contra ele mesmo, ele abre mão de recursos sobre as questões fáticas, enfim, há uma série de direitos dos quais ele abre mão em troca dos benefícios oferecidos pelo Ministério Público e homologados pelo juiz. Então, a partir daquele momento, ele assume uma postura de não litigância, ou seja, ele não
não briga, ele não conflita com a acusação em determinados pontos. Agora, mais uma vez, é importante uma discussão um pouco mais profunda sobre no que consiste essa postura de não litigância. É evidente que, ao realizar um acordo, o colaborador estabelece uma postura de não litigância em relação aos fatos, à confissão que ele fez. Então, em relação àquilo, ele não vai mais discutir. Em relação àquilo, ele não vai apelar, ele não vai levar a segundo grau uma reapreciação daqueles fatos. Mas parece perfeitamente possível que a ele seja garantido o direito de litigar a respeito, por exemplo, do enquadramento típico daqueles fatos que ele confessou. Ou, por exemplo, sobre algumas questões de culpabilidade em relação àqueles fatos que ele confessou. Então, imagina que ele confesse que ele era um operador e levou dinheiro de A para B, possibilitando um ato de corrupção. A ele é garantido discutir que, naquele caso, existia não uma eximente, mas uma minorante de culpabilidade em relação à ordem superior. Era uma ordem superior manifestamente legal, portanto não o exime de culpabilidade, mas ele poderia discutir uma causa de diminuição relacionada a essa questão de culpabilidade. Me parece que ao colaborador, por exemplo, ele pode discutir a dosimetria da pena, ele pode discutir a existência de atenuantes, ele pode discutir a causas de diminuição, porque embora essa discussão não seja uma discussão útil nem factível nos casos em que o acordo preveja uma pena fixa, nos casos em que o acordo prevê uma causa de diminuição sobre a pena definida pelo juiz, essa discussão é fundamental. Então, por exemplo, é muito comum nos acordos fechados com a Polícia Federal, em que não há uma pena fixa, mas uma previsão em que a autoridade se compromete a pedir ao juiz uma redução de 1/3 ou de 2/3 da pena, é fundamental para aquele colaborador que ele possa discutir a dosimetria, porque quanto menor for a pena base, maior será o efeito da causa de diminuição. Então, em relação à postura de não litigância, essa parece ser uma outra discussão que merece ser feita, em relação aos fatos, evidentemente não pode haver uma discussão judicial, mas em relação ao enquadramento típico, a questões de culpabilidade e questões de dosimetria, desde que elas não sejam previstas previamente no acordo, me parece que elas podem ser discutidas. Já estou caminhando para o final aqui. Teria uma série de pontos aqui para discutir, evidentemente, a gente poderia discutir por muito tempo problemas práticos da colaboração. Mas o último ponto que eu queria destacar, e eu conversei com o Dr. Paulo e com a doutora Luana, e eu acho que é o ponto em comum das nossas falas, que é efetivamente o problema de segurança jurídica dos acordos de colaboração diante do nosso sistema legal e administrativo, que é um sistema de multiagências de combate à corrupção. Hoje nós temos uma brutal insegurança jurídica e um brutal desincentivo à colaboração diante de um sistema instituído onde existem diversas agências de combate à corrupção, todas elas com competências muito parecidas ou pelo menos superpostas em determinados momentos, que dificultam e muito a definição da autoridade competente para fazer o acordo, dos termos do acordo e, mais importante, das consequências daquele acordo feito em determinadas instâncias. Só para dar um exemplo para as senhoras e para os senhores, mas imaginem que eu tenho uma situação de uma empresa e de uma pessoa física, de um executivo de uma empresa, que resolvam ir até o poder público. Elas têm uma história bastante comum na Lava Jato de corrupção e cartel. Então, eu sou uma empresa que fiz um cartel para ganhar determinada licitação, mas para que as autoridades fizessem vista grossa para isso, eu paguei vantagem indevida para essas autoridades. Então, há um cartel e há uma corrupção. Pois bem, então, essa empresa e esse executivo resolvem se antecipar, ir até as autoridades, juntaram dados de corroboração e resolvem fazer um acordo de colaboração. Pois bem, vejam a situação. E a situação do advogado, porque essas pessoas, essa empresa e esse executivo vêm ao advogado e dizem, olha, o que eu faço e quem eu procuro? Então, você olha para a pessoa física e diz, bom, você tem que fazer um acordo de colaboração com o Ministério Público, um acordo criminal. No entanto, você também talvez tenha um problema de improbidade administrativa. Então, vamos ver se a gente não traz você para uma leniência da pessoa jurídica. Você, pessoa jurídica, você vai ter que fazer uma leniência com o Ministério Público para se precaver da improbidade administrativa.
Só que a União também pode interpor uma improbidade administrativa e uma ação baseada na lei anticorrupção. Então, você também tem que fazer uma leniência na CGU, com a CGU e com a AGU. Mas eu pratiquei um cartel, então eu também preciso fazer uma leniência no CAD, porque senão eu vou ter um problema concorrencial. Se eu for uma companhia aberta, eu também preciso fazer uma leniência na CVM. Se eu for uma instituição financeira, ou se isso tiver efeitos no mercado financeiro, ou se eu usei uma instituição financeira, eu também preciso fazer uma leniência no CAD. Bom, tá bom. Então eu vou nessas agências, qual é o tamanho da minha multa, cada um tem um critério para calcular reparação de dano, cada um tem um critério para calcular a quantidade de multa. Mas faz-se um cálculo, vamos, então com isso eu estou resolvido? É esse dinheiro que eu vou pagar? É essa pena que eu vou pegar? Resolveu? Não, não resolveu. Porque talvez o Tribunal de Contas da União venha dizer que aquele cálculo de reparação de dano está equivocado, e depois ainda vai vir a Receita Federal, que ela não está prevista nesses acordos, para dizer que também há um tributo e uma multa pelo não pagamento do tributo. Sem contar o DOJ e a SEC dos Estados Unidos. Se eu encostei nos Estados Unidos, eu tenho jurisdição americana também. Então, eu tenho um sistema que é um sistema muito complexo, muito difícil, e se eu passei por todas essas etapas e se eu tenho um resultado, eu ainda tenho um problema, ou ainda posso ter problemas com a Receita Federal e com o Tribunal de Contas. Então, esse sistema, de certa forma, inibe... Tá bom, já vou até terminar antes disso, mas esse sistema, de certa forma, inibe a realização de uma colaboração. Quando você vai explicar para um acionista de uma empresa estrangeira quais são os passos que ele precisa dar para fazer uma leniência, o resultado é uma incompreensão ou um pavor instantâneo diante desse sistema. Então, me parece fundamental, e eu acho que talvez de todos os problemas que a gente tratou aqui, esse seja o mais relevante, esse seja o mais importante. Porque, no fundo, o nosso sistema de combate à corrupção, ele passa pela colaboração das empresas, ele passa porque as empresas, de alguma forma, venham até o poder público e entreguem as suas histórias, resolvam os seus problemas, entreguem aos seus executivos, os executivos vão ter as sanções criminais específicas, mas isso as possibilita, inclusive, de continuar funcionando. Se esse sistema não for um sistema estável, se esse sistema não for um sistema racional e previsível, essas empresas não vão se sentir incentivadas a buscar o poder público. Elas vão optar pela litigância, elas vão optar pelo litígio, o que efetivamente vai dificultar e muito esse sistema de esclarecimento dos fatos de combate à corrupção e mesmo de aplicação de multas. Então, me parece que enquanto as autoridades não sentarem para definir quais são as regras, quais são os parâmetros, aonde termina a competência de uma, aonde começa a competência de outra, harmonizar os critérios de aplicação de multa, e eu acho que o advogado-geral da União vem aqui fazer a última apresentação do dia, talvez ele também, certamente ele está ciente disso, porque nós já discutimos com ele isso por diversas vezes, mas se as autoridades sentarem e começarem a pensar num mecanismo, num sistema de harmonização, de uniformização, se nós possibilitarmos um sistema mais seguro, certamente essas pessoas jurídicas se sentirão incentivadas a procurar o poder público, a entregar suas histórias, a pagar suas multas e colaborar e virar essa chave de corrupção que, de certa forma, ainda hoje persiste. Enfim, para resumir e para sintetizar e para concluir, o sistema de colaboração premiada é um sistema novo, nós estamos usando a partir de 2014 mais intensamente o sistema de colaboração premiada, então são poucos anos que isso está em uso, que isso está em aplicação. Todos nós que operamos esse sistema, advogados, procuradores e juízes, tem uma série de indagações, tem uma série de dúvidas, hoje menores do que eram no início, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu lembro que o primeiro acordo que eu assinei, eu não me engano se o Paulo Galvão estava, mas fui lá no Paraná, mas nós viramos à noite, fomos das 4 da tarde até as 7 da manhã discutindo cada uma das cláusulas. Hoje isso se faz com uma rapidez muito maior. Hoje há uma consolidação das experiências, há já manifestação dos tribunais superiores a respeito da validade das cláusulas, da extensão das cláusulas, portanto, certamente hoje as dúvidas são menores do que eram há 4 anos, mas ainda existem muitas dúvidas, existem problemas funcionais que precisam ser solucionados e resolvidos. E eu acho que essa iniciativa da PGR e da ESMAF de reunir
procuradores, magistrados e advogados para pelo menos refletir sobre esse tema já é uma sinalização e já é um passo importante em direção de uma solução. Então, eu queria, como eu disse, eu vim mais trazer os problemas do que efetivamente propor soluções, mas nesse momento é o nosso papel. Nós precisamos identificar esses problemas para, em conjunto, tentar resolvê-los. E nós, advogados, estamos à disposição para construir esse sistema mais racional e mais previsível. Portanto, queria agradecer mais uma vez à doutora Luana pelo convite e ficar à disposição das senhoras e senhores para os debates e para todas as considerações. Muito obrigado. Muito obrigada, Pier Paulo. O senhor trouxe aqui realmente as questões mais prementes do momento, mais urgentes, e que demandam realmente uma solução definitiva para conferir um pouco mais de um ambiente mais seguro e confiável a esse sistema negocial que se instalou no Brasil. Já vou passar aqui, então. Vou passar a palavra. Antes eu vou ler o currículo do senhor Paulo Galvão. Paulo Galvão de Carvalho é procurador da República no Distrito Federal e membro da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Como um dos coordenadores do grupo, atua no gerenciamento dos trabalhos internos da equipe, na negociação de acordos de colaboração premiada e leniência e nas tratativas de cooperação internacional com mais de 30 países envolvidos nas investigações. Também é membro do Grupo Executivo para Combate à Corrupção Transnacional da PGR e da Delegação Brasileira junto ao Grupo de Trabalho sobre Suborno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, em Paris. Membro da Comissão Permanente de Assessoramento para Acordos de Leniência e Colaboração Premiada da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. Antes de se tornar procurador da República, Paulo Roberto Galvão também atuou como consultor legislativo da Câmara de Deputados e como defensor público federal. Ele é bacharel pela Universidade Federal da Bahia e possui mestrado em Direito Público pela London School of Economics and Political Science, em Londres. É conferencista visitante da International Anti-Corruption Academy, com sede em Luxemburgo, Áustria. Pode ser. Então, o seu Paulo vai ficar sozinho na mesa para poder mostrar o PowerPoint dele. Aliás, eu acho que eu também estou na frente, né? Tá ficando. Eu acho que eu vou ficar lá. Enquanto ajeitamos, boa tarde a todos. Obrigado, Luana, pela apresentação. Obrigado, Pier Paulo, pela sua apresentação. A gente conversou um pouco antes, trocamos algumas figurinhas sobre a palestra, mas eu, na verdade, não tinha noção de que cairia tão bem uma com a outra. Aliás, o seu primeiro tema e o seu último tema, eu acho que eu vou trazer uma abordagem diferente, claro, mas uma abordagem que possivelmente vai se casar bastante com a sua apresentação. Nesse ponto foi até muito bom você ter falado antes do que eu, né? Eu queria cumprimentar todos os presentes, juízes e principalmente os colegas procuradores, fazendo menção especial aqui aos colegas da Força Tarefa de Curitiba, a Laura Tesler, Jerusa Viesseli, Júlio Noronha, Robertson Pozobon, os colegas do GT Lava Jato na PGR, que além da Luana eu vi aqui o Vitor e o Ebert, não sei se tem outros aqui, não lembro se eu vi, né? E agradecer também o apoio da SMAF pela realização do evento. Bom, não está muito bom, né, gente? Deixa eu ver se eles conseguem. Se vocês conseguirem diminuir ali a tela. Mas não tem problema, porque esse começo aqui é só uma introdução que, aliás, muitos de vocês provavelmente já viram essa introdução. Alguns números da operação que eu não vou ler para vocês, mas que a gente tem, inclusive, na nossa página lá e ajuda a dar uma noção do tamanho que essa operação tomou, né, e quanto ela se desenvolveu ao longo dos anos. E já que a gente está falando de colaboração, eu queria começar... Qualquer coisa a gente desiste do slide, tá, gente, se não der certo. Mas eu queria começar, então, só mostrando a importância da colaboração para a Operação Lava Jato, desde o começo,
Eu acho que a Luana mencionou um pouco disso, né? Essa operação é baseada em tem alguns fatores mais relevantes que levaram ao sucesso dessa operação, e um deles, certamente, é a colaboração premiada. Então, esses slides iniciais são só para ilustrar mesmo como, se nós tivéssemos um regime diferente ou talvez uma vontade diferente de identificar essas questões que surgiram no curso da operação, talvez a gente não tivesse a Lava Jato como a gente conhece hoje. Talvez a Lava Jato fosse uma dentre tantas várias outras operações que a gente viu no Brasil antes da Lava Jato ao longo dos anos. Então, muita gente já sabe, né? Mas a operação começou com a investigação de crimes contra o sistema financeiro nacional, não era uma investigação de corrupção, uma investigação até mais ou menos local, porque eram grupos de doleiros instalados no Paraná, mas tinha alguém em Brasília também. E uma vez que se chegou a esses 4 doleiros, apareceu, a partir dessa empresa em Londrina e posteriormente com a participação do Alberto Youssef, que por coincidência era alguém que já tinha feito, não sei se foi a primeira colaboração premiada assinada por escrito no Brasil, inclusive com a participação do colega Vladimir Aras, que estava aqui agora, no caso do Banestado, mas apareceu essa figura novamente praticando crimes, e a partir daí surgiu a figura do Paulo Roberto Costa. Paulo Roberto Costa, vocês sabem, ex-diretor de abastecimento da Petrobras. Mas até esse momento, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, gente. Acho que não, né? Sim? Tá. Eu não sei se vocês conseguem lá atrás mexer no zoom para melhorar o foco e diminuir um pouco, tá? A partir desse momento, quando chegou o Paulo Roberto Costa, o que algumas pessoas ainda talvez não se recordem, é que antes da colaboração do Paulo Roberto Costa, a gente não sabia o que era o esquema de corrupção por trás da Operação Lava Jato. E isso nos leva a algumas indagações, apenas para ilustrar o quanto é relevante e é necessário, imprescindível, você ter uma colaboração nesse tipo de esquema. Um crime de corrupção, diferentemente de um crime de homicídio, em que você tem uma vítima e os familiares da vítima, digamos, sabem que existe uma vítima, as pessoas sabem que existe uma vítima, no crime de corrupção, ele acontece mediante um pacto de silêncio, a 4 paredes, e a vítima não sabe que foi vítima de um crime. Então, se você não tiver alguém para revelar aquilo, dificilmente você vai chegar ao ato de corrupção. Você tem uma série de problemas que surgiram ao longo dos tempos que nos levam a uma dificuldade extrema de você revelar um crime de corrupção sem ter alguém dentro para ajudar a desvendá-lo. Você pode ter um parlamentar, por exemplo, recebendo um dinheiro, mas se você não puder fazer uma vinculação com um ato de ofício, que não seja um ato de ofício concreto, que seja algo relacionado às suas funções, ainda que você tenha um parlamentar recebendo dinheiro, você não tem um crime de enriquecimento ilícito no Brasil. Se você não conseguir fazer a vinculação, você pode ter até uma improbidade administrativa, e pouquíssimas vezes na vida eu vi alguém ser condenado pela improbidade administrativa de enriquecimento ilícito, mas se você não tiver alguém para dizer qual era aquela vantagem, você dificilmente vai conseguir chegar a uma prova. Você pode ter a situação de que a pessoa recebe, inclusive pela prática de um ato que está dentro das suas funções e em si seria legal, não seria para praticar um ato ilegal, digamos assim. Você teve, no caso concreto do Paulo Roberto Costa, a gente tinha uma série de julgados de auditorias e autuações do TCU que mostravam sobrepreço em usinas na qual o Paulo Roberto Costa tinha atuado como diretor, mas a gente tinha ali uma série de discussões técnicas, discussões que a gente sabe levam anos ou talvez décadas para serem resolvidas dentro do Tribunal de Contas da União. Então, se a gente fosse basear a Operação Lava Jato em um crime de sobrepreço, crime lá do artigo 93, talvez, da Lei 8666, 96 da Lei 8666, a gente estaria ainda na primeira ação penal, talvez sem ser julgada, porque ia demandar uma perícia, alguma coisa assim. Então, são uma série de discussões técnicas que surgem e dificilmente a gente consegue chegar a uma conclusão se não houver alguém dentro. A gente tem aquilo que a gente sempre escuta muito, que é o follow the money. Basta você seguir o dinheiro que você vai identificar quem pagou e quem recebeu o dinheiro. Só que, especificamente no caso da operação, e não apenas no caso da operação, em muitos casos com que a gente lida, esse dinheiro era repassado por intermédio de operadores financeiros, doleiros. Então, por exemplo, o Alberto Youssef, na época áurea dele, ele chegava a movimentar $40 milhões por dia.
esse dinheiro vinha de diversas fontes e saía para diversas fontes. Então, não é necessariamente porque uma empresa pagava o Alberto Youssef e o Alberto Youssef pagava o Paulo Roberto Costa que você podia dizer que o dinheiro da empresa ia para o Paulo Roberto Costa. Você precisava de algo a mais para demonstrar esse vínculo. Essa agenda foi apreendida na primeira fase da operação lá com o Paulo Roberto Costa, né? Além de ter essa citação que muita gente já conhece hoje, né? Acabar com a corrupção é o objetivo supremo de quem ainda não chegou ao poder. Mas ela tinha essa série de anotações e eu realmente nem estava na operação na época, né? Mas quem lidou com isso à época não sabia o que eram essas siglas, ninguém tinha noção do que poderiam ser essas siglas, até que veio uma colaboração e nos ajudou a decifrar todo esse labirinto. Hoje a gente sabe que são nomes de parlamentares ou ex-parlamentares e partidos, e eu mostro aqui porque todos esses já se tornaram públicos, né? E isso gerou, então, dentro da Operação Lava Jato, essa possibilidade de fazer uma colaboração premiada e, a partir daí, expandir as investigações, que esse é o objetivo, na verdade, talvez primordial de uma colaboração premiada, expandir as investigações. Isso levou a esse efeito dominó, em que, a partir do Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, surgiu uma série de colaboradores, e hoje nós, de indivíduos colaboradores, nós já temos, salvo engano, mais de 150, cada um com a obrigação de não apenas confessar os próprios fatos que tinha, pelos quais estava sendo investigado, como ajudar a ampliar as investigações. Foi isso que levou a operação a esse tamanho que nós chegamos. Eu vou passar esse slide, até porque está muito pequeno para a gente ler. Então, o que começou ali com uma investigação que era de cerca de 8 milhões e não sabia se era exatamente corrupção, o que era. Chegamos a 2,1 bilhões de reais em propinas só dentro da Petrobras, isso sem contar, hoje em dia, os diversos órgãos órgãos públicos e empresas públicas já envolvidos nas investigações, não apenas no Paraná, como em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, e, aliás, em vários outros estados hoje já temos desdobramentos da operação também. Bom, passada essa parte inicial, eu queria trazer alguns pontos de discussão, e nesse ponto aqui a gente vai ter uma interseção com a palestra do Pierre, mas eu acredito que muito positiva. O que está escrito ali em cima, gente, é colaborações em âmbito interno, vertical / horizontal. Acho que não dá para ler. Nessa comissão da Quinta Câmara, que a Luana mencionou, que é a Comissão de Acompanhamento Permanente de Acordos Lenienses. Quinta Câmara, para quem não sabe, é a Câmara de Coordenação do Ministério Público Federal, que é responsável pela área de corrupção, tanto criminal quanto a parte de improbidade. E depois da Operação Lava Jato, essa questão de colaboração começou a se popularizar pelo país, e uma série de colegas, Brasil afora, tinha uma série de dúvidas, aliás, continua tendo uma série de dúvidas, assim como nós também continuamos tendo uma série de dúvidas, e se resolveu, no âmbito da Quinta Câmara, formar um grupo para poder, eu não diria normatizar, mas esquematizar ou orientar os colegas em como agir. É claro que essas orientações internas que a gente tem, elas não revogam a lei e não necessariamente elas têm um poder normativo. A gente criou uma orientação normativa, que eu vou falar dela depois, mas não necessariamente a gente vê como um guia coercitivo para todos os procuradores. Até pela redação dessa orientação normativa, vocês vão ver que ela é muito mais um guia de orientação de como agir, dando alternativas ao procurador, o que é melhor do que não ter orientação nenhuma e cada procurador fazer de um jeito diferente, né? Então, a gente atua nesse ponto aqui para tentar uniformizar essa questão das colaborações dentro do Ministério Público e, a partir daí, para o Judiciário. Nesse ponto, inclusive, a atuação dos advogados nos diversos acordos já celebrados foi essencial, não apenas para dar legitimidade, mas também para levantar essas questões, mostrar para a gente onde estavam os problemas, porque muitas vezes a gente atuando diretamente com os casos, não somos nós que vamos enxergar os problemas antes que alguém nos aponte, né? E devo dizer até que essa orientação foi até bastante elogiada por diversos advogados que tiveram acesso a ela já. Então, começando, eu vou traçar de três, digamos assim, se puder falar em 3 eixos, talvez.
eu queria falar um pouco das relações da cooperação no âmbito interno, o que a gente tem que tomar cuidado. Relações do âmbito interno que eu digo, atribuição, competências do Ministério Público e do Poder Judiciário, a questão da transversalidade, repercussão da colaboração para outras esferas, civil, administrativa, e a questão também da repercussão das colaborações em âmbito internacional. Depois, se der tempo, Luana, eu falo um pouco mais da orientação normativa e alguns aspectos mais gerais, só para vocês terem uma referência de orientação normativa do que está se discutindo dentro do Ministério Público a respeito do assunto. Mas daí uma primeira dúvida que surge, que o Pier Paolo até mencionou, é o que você faz com um cidadão que chega e tem uma série de fatos a falar e esses fatos não são da sua atribuição, né? E muitas vezes não tem nada a ver com o que você está investigando. Então você pode estar investigando, um exemplo extremo, né? Você pode estar investigando uma organização criminosa que praticava, sei lá, descaminho ou corrupção, e você tem um cara que praticou um homicídio há alguns anos atrás. Você tem a obrigação de que essa pessoa revele, você sabe que tem um inquérito de homicídio, para você firmar a colaboração, você precisa que essa pessoa confesse ou revele realmente o que ela fez naquele caso. É o que a gente chama ali de confessionário. A lei não fala exatamente isso, né? O que a lei diz é que ele tem que ajudar a desvendar a organização criminosa e trazer algum daqueles benefícios legais. Isso passou por uma evolução dentro do Ministério Público. Tá? Nas primeiras colaborações dentro da Operação Lava Jato, a gente tinha essa visão, eu não diria nem uma visão, a gente tinha essa estratégia de que a pessoa que estava vindo se propor uma colaboração deveria, sim, abrir o coração e revelar todos os seus pecados criminais, só os criminosos, tá? De forma que a gente colocasse tudo aquilo no papel e, a partir daí, resolvesse o que fazer com isso. Hoje em dia, inclusive com a orientação do nosso colega José Alfredo, que é o coordenador do grupo de trabalho da Lava Jato junto à PGR, a gente tem flexibilizado essa questão e entendido pela possibilidade, eu vou mostrar isso logo mais, pela possibilidade de fazer uma colaboração restrita. A pessoa não pode esconder fatos que sejam de interesse da investigação, mas você também não tem a obrigação ou a necessidade de forçá-la a revelar todos os crimes praticados, ainda que esses crimes não tenham relação nenhuma com a sua investigação, né? Mas isso eu não quero falar em conveniência, mas eu quero dizer que isso tem muito a ver com o foco da sua investigação. Se você vê que nessa investigação cabe uma expansão e é oportuna essa expansão para bem do interesse público, é importante você ter uma conversa mais séria com os advogados e dizer que é o momento de se revelar tudo isso. A gente tem um problema nessa questão do âmbito interno. A gente tem um problema vertical, que é quando tem autoridades com prerrogativa de foro, e essa prerrogativa de foro não necessariamente é na PGR, pode ser na Procuradoria Regional, quer dizer, perante os tribunais regionais, pode ser na vice-PGR ou no STJ, e no âmbito dos Ministérios Públicos Estaduais pode ser na Procuradoria Geral de Justiça, né? O que a gente fazia, sempre fez, aliás, desde o começo da operação, como não havia nenhum tipo de regulamentação, orientação interna, por precaução até, a gente pegava todos os fatos, levava todos os fatos, digamos, à PGR, no caso da PGR, e dizia, vocês querem fazer a colaboração? Na verdade, convencíamos eles de que era o caso de fazer aquela colaboração, e a colaboração era feita perante a PGR, perante o Supremo, de forma global. Todos os fatos, ainda aqueles que não têm envolvimento de autoridade com prerrogativa de foro, eram feitos perante o Supremo. Isso, na verdade, a grande maioria dos casos ainda foi assim. Hoje em dia, a gente colocou isso na orientação normativa da Câmara e tem sido aceito, inclusive, pela Procuradora-Geral. O entendimento é que você não necessariamente precisa pegar um caso com 50 fatos, e porque tem um fato com prerrogativa de foro, você não necessariamente precisa levar aquilo ali para o Supremo. É interessante que você dê conhecimento, mas, entendendo que não é o caso de levar aquilo para o Supremo, que não é necessário, não há provas suficientes, o entendimento, então, que ficou na orientação normativa é que a recusa ou a falta de interesse de uma instância na celebração do acordo de colaboração não constitui impedimento para que ele seja feito em outra esfera. Nem eu estou conseguindo ler, gente. Agora, o mesmo problema surge quando a gente olha para os lados, né? Ou seja, a gente está lá em Curitiba,
a gente tem uma competência mais ou menos estabelecida, vindo fatos conexos, mas surge uma colaboração em que há uma série de fatos de outros estados e muitas vezes até mesmo estaduais, que nem sequer daria para a gente cogitar de uma conexão federal, alguma coisa assim. E aí, o que se criou dentro da Operação Lava Jato, alguns de vocês já devem ter tomado, até se envolvido com casos desses, foi o procedimento que a gente chama de procedimento de adesão. Digamos, o objetivo principal desse procedimento é a ideia de que a gente deve agir de boa fé com o colaborador, e o que a gente não pode fazer é colocá-lo nessa situação que o Pierre Paulo mencionou, em que ele fica sem segurança jurídica, em que ele fica protegido por alguns fatos, mas ele revela uma série de outros fatos que não são da competência daquele juiz e fica sujeito ao bom alvedrio de o juiz de lá ou os procuradores do outro caso aceitarem ou não aceitarem a aplicação das penas do acordo. Então, o que a gente criou foi esse procedimento de adesão que diz o seguinte: a pessoa vem e, para evitar também que ela está disposta a falar, ela está disposta a relatar os crimes, você também não vai dizer, olha, não quero nem ouvir falar desses crimes, esconda para você. Então, o que a gente faz? Traz a pessoa, ela relata esses fatos, só que esses fatos eles ficam, digamos, em stand-by. Eles são colocados em anexos separados e esses anexos, então, são levados pelo Ministério Público ao outro Ministério Público, que seria competente para propor o acordo em outra jurisdição, e se diz ao colega, vocês querem esses fatos e a pena já está negociada, vocês querem esses fatos e aderem ao nosso acordo, a pena já negociada, ou vocês não querem esses fatos? Se vocês não quiserem esses fatos, o que a gente vai fazer é pegar esses anexos e devolver ao colaborador. O que, a meu ver, não pode acontecer em hipótese nenhuma é o colaborador se dispor a revelar fatos criminosos que praticou, abrindo mão do seu direito contra a autoincriminação, e um colega de outro estado dizer, olha, eu não aceito essa colaboração, eu vou usar esse relato que ele me trouxe para poder denunciá-lo, processá-lo pelos crimes que ele revelou. Isso, a nosso ver, seria um ato que iria contra a boa-fé do Estado nessa relação com o colaborador. Isso está previsto também na nossa orientação normativa no item 23. Agora, se a gente sai um pouco da esfera do Ministério Público e a gente gosta de falar de transversalidade, aqui nesses círculos tem MPF, tem TCU, tem AGU, tem CGU, mas, claro, além disso tem CAD, tem CVM, tem Banco Central e, além de estaduais, procuradorias do Estado, etc., uma série de órgãos com essa legitimidade concorrente, seja legitimidade concorrente na improbidade, em que a gente vai ter a AGU, vai ter a própria pessoa jurídica interessada, no caso, por exemplo, a Petrobras, pode ela própria propor uma ação de improbidade. Quanto no ressarcimento do dano, que é diferente da improbidade, a gente vai ter a própria pessoa jurídica interessada, mas a gente vai ter também o Tribunal de Contas da União, com outras penalidades, né? Então, um primeiro ponto, rapidamente, que já está dentro do Ministério Público, ao menos, já está mais ou menos consolidado, é a questão da improbidade. A primeira vez que a gente foi aplicar uma colaboração feita na Lava Jato para a improbidade, a gente fez uma pesquisa e o que achamos foi uma situação anterior dentro do Ministério Público em que, na época, os procuradores ainda se dividiam, um procurador que fazia um fato no crime, outro procurador fazia o fato na improbidade, né? Hoje em dia a gente tem os núcleos de combate à corrupção em que o mesmo procurador tem atribuição criminal de improbidade, mas o precedente que a gente achou dentro do Ministério Público foi de um caso em que o colaborador fez uma colaboração criminal, nem lembrou que existia improbidade, e os fatos chegaram na mão do colega do cível da improbidade e ele ajuizou uma ação de improbidade com base naqueles fatos contra o colaborador, dizendo que o colaborador, pelo acordo, não estava protegido em relação à improbidade. E me parece que, inclusive, isso foi objeto de recurso e o recurso foi decidido no sentido de que realmente ele deveria responder à ação de improbidade. Então, nós passamos a colocar uma cláusula nos acordos dando essa proteção também em relação à improbidade, porque, a nosso ver, não faz o menor sentido a pessoa reconhecer um crime, ajudar a desvendar uma organização criminosa e ficar sujeita a uma penalidade pelo próprio Ministério Público, né, que seria a improbidade. Agora, um ponto importante é que, como a improbidade
tem legitimidade concorrente. Nos nossos acordos da Lava Jato, ao menos, a gente sempre, isso está na orientação normativa também, a gente sempre evita fazer promessas que a gente não pode cumprir. Então, o que a gente diz é: o Ministério Público não proporá ações de improbidade, ou uma outra alternativa, proporá ação de improbidade com pedido meramente declaratório, ou vai fazer algum requerimento X na ação de improbidade. Mas claro que não podemos assumir, ao menos nunca fizemos isso, de assumir um compromisso em nome de outro órgão. E aí a gente vem para essa questão do uso da prova contra o colaborador. Isso também foi uma alternativa, eu não diria exatamente negociada, mas construída depois de alguns anos em que a gente viu que essa questão da transversalidade das colaborações começou a gerar mais problemas concretos, né? Então a gente, eu lembro bem, nós e os colegas, nós fomos aos diversos ministros da CGU que houve no período, fomos a todos os ministros do TCU explicar essa questão dessa forma que eu expliquei aqui para vocês, com mais detalhes, tentando achar uma solução alternativa. E não tem como explicar toda essa questão aqui agora, mas ali no ano de 2017, esse grupo de trabalho da Câmara produziu então uma nota técnica, que é um estudo bem extenso, tem uma versão de 30 páginas, tem uma versão de 130 páginas, mas que está lá na página da Câmara, em que a gente faz toda essa explicação do porquê que essa prova que o colaborador produz, ela tem que ter uma certa limitação no seu uso contra o próprio colaborador. E a solução que nós encontramos ao final do ano passado, na verdade meados do ano passado, foi a seguinte: alguns órgãos já tinham aderido a esse nosso entendimento. Então, por exemplo, a própria CGU não tinha normatizado, mas já havia um acordo de que a CGU não usaria contra o colaborador as provas apresentadas pelo próprio colaborador. Ou seja, a CGU não iria condenar um colaborador do Ministério Público ou uma empresa que tenha feito acordo de leniência com as provas que ela usou. Tentaria se chegar a um acordo, e não se chegando a um acordo, ela não usaria essas provas, poderia usar outras provas que ela mesma tenha produzido. É claro que então nós não podemos dar, no nosso acordo, não significa que nós estamos dando uma garantia de que aquela pessoa, aquela empresa não vai ser condenada pelo órgão administrativo. Estamos apenas dizendo: com as provas que você apresentar aqui, nós tentaremos que não sejam usadas contra você. Agora, você não tem salvo-conduto em relação a outros órgãos. No final das contas, nós colocamos isso perante o juiz Sérgio Moro, que aceitou essa limitação do uso da prova. Então, nós acabamos mais ou menos resolvendo isso internamente. A decisão que o juiz Sérgio Moro deu foi no sentido de que esse compartilhamento das provas que nós fizemos para os órgãos, as demais agências administrativas, essa prova pode ser validamente usada, mas ela não pode ser usada contra o próprio colaborador. E, em seguida, nós mesmos propusemos, após entendimento com os diversos órgãos, nós mesmos propusemos duas ressalvas. Ela pode ser utilizada para a continuação do cálculo e cobrança do ressarcimento ao erário. Isso porque tem um artigo, não é exatamente colaboração, mas tem um artigo na 12846 que diz que o acordo não pode tratar sobre quitação do dano, né? Então a prova passa a ser usada para poder se cobrar o dano, e para a questão fiscal, ou seja, a prova pode ser usada para cobrar os tributos incidentes, né? E aí uma discussão se com multa, sem multa. E a ideia aqui também por trás dessas ressalvas é de que, quando esses acordos foram assinados, os colaboradores sabiam que a Receita poderia ir em cima. Muitos deles, inclusive, a gente viu os cálculos, já faziam uma reserva de valor para pagar os tributos correspondentes. E, em relação ao ressarcimento, também se sabia que eles poderiam vir a ser cobrados. E passando agora para o âmbito internacional, tá? O terceiro desses eixos aí que eu mencionei. E só para ilustrar também, o nosso histórico no Brasil de recuperação de valores do exterior, valores desviados de corrupção do exterior, é bem negativo. Era bem negativo, talvez. Então, antes da Lava Jato, a gente tinha, na história do Brasil, recuperados 15 milhões de dólares de dinheiro desviado para o exterior.
Dentro da Lava Jato, nós já recuperamos 250 milhões de dólares do exterior e a gente tem conhecimento de que ainda há 600 milhões de dólares bloqueados no exterior que poderão ainda ser recuperados dentro da Operação Lava Jato. Então, quando perguntam, né, se a Operação Lava Jato está acabando, eu acho que isso é uma demonstração de que ainda tem muito trabalho a ser feito. Mas o importante disso aqui é que as colaborações também são importantes para esse resultado. Isso porque a maior parte do dinheiro está na Suíça, não é tudo que está na Suíça, mas uma maior parte do dinheiro está na Suíça. E com a colaboração premiada, um dos requisitos que a gente sempre coloca para os colaboradores nossos é que eles têm que assinar um waiver, que é um documento em que eles abrem mão do procedimento, de contestar o procedimento de transmissão dos valores para o Brasil. Então, esse dinheiro sempre vem com muito mais facilidade. O MPF participa, só para ilustrar e mencionar também, o MPF participa de alguns fóruns internacionais que discutem bastante até esses temas que a gente está falando aqui. O Grupo de Trabalho sobre Suborno da Convenção contra a Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros da OCDE, o mecanismo, não sei exatamente, o MESICIC, que é da Organização dos Estados Americanos, mas é o mecanismo de implementação e a questão do peer review da OEA, e a Convenção contra a Corrupção das Nações Unidas. E aí, nesse âmbito internacional, existe uma expressão que eu fui surpreendido até no ano passado. Muitas vezes a gente acha que esses nossos problemas são problemas de terceiro mundo, mas eu fui surpreendido num evento internacional até com essa pergunta para um palestrante americano, que eu não conhecia a expressão, mas o piling on, que seria como evitar que você vai lá, faz um acordo, traz a prova e, a partir daí, uma série de outras agências ou países querem montar em cima para conseguir algo a mais, cada um querendo conseguir algo a mais para si em relação àquele colaborador. Então, eu vou mostrar três regulamentações diferentes para isso aqui, né? 3 ideias diferentes. Então, dentro da nossa orientação normativa já mencionada, e esse item 39 vale tanto para nacional quanto para internacional, a gente colocou novamente essa ideia de que as provas poderão ser compartilhadas, com ressalva de que tais provas não poderão ser utilizadas contra os próprios colaboradores para produzir punições além daquelas pactuadas no acordo. Essa ressalva deve ser comunicada ao destinatário da prova. Então, aqui, internamente no Brasil, o que a gente tem feito, internamente não, né? No Brasil, mas em relação aos países estrangeiros, o que a gente tem feito e aí depende até do caso concreto, ou a gente exige um termo de compromisso da autoridade estrangeira, no sentido de que ela não vai usar essa prova contra o colaborador, ou a gente notifica a autoridade estrangeira de que essa prova não pode ser utilizada contra o colaborador, isso é uma condição para a transferência da prova. Então, essa é o mais perto que a gente tem de regulamentação interna é a nossa orientação normativa, porque realmente a lei não fala sobre isso. Agora, a gente tem na Convenção de Mérita, que é a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, no item que trata das colaborações premiadas, a gente tem também essa menção de que um Estado pode exigir do outro que dê ao seu colaborador esse tratamento, o mesmo tratamento que você negociou com ele. Claro que de forma negociada, então está ali. Os Estados partes interessados poderão considerar a possibilidade de celebrar acordos ou tratados a respeito da eventual concessão por esse Estado parte do trato previsto nos parágrafos 2º e 3º do presente artigo, que fala justamente sobre a colaboração. E mais surpresa ainda eu fiquei quando a gente nessa discussão no Brasil, e eu achava que era uma discussão brasileira, mas em maio de 2018, os Estados Unidos emendaram lá o manual dos procuradores para justamente colocar previsões parecidas com o que a gente está discutindo aqui. Então, previsões no sentido de que lá eles têm uma facilidade, né, que dentro da estrutura lá do Attorney General's Office, eles têm uma espécie de ministro da Justiça, com uma espécie de advogado-geral da União, com uma espécie de Ministério Público Federal, tudo no mesmo órgão, mas mesmo assim eles também batem cabeça, e além disso eles têm também a SEC, que é a Securities and Exchange Commission, que pode também, em tese, ter esse problema de um órgão ter um acordo e o outro órgão querer aplicar penalidades. Só que lá eles conseguem resolver. E eles, inclusive, inseriram, então, dentro desse manual, essa previsão de que deve haver uma coordenação para evitar que, uma vez que um órgão faça
um acordo, outros órgãos vêm em cima ou outros países vêm em cima querendo penalidades adicionais. Isso é muito importante para a segurança jurídica dos acordos, e eu acho que a importância disso também é porque, se isso não funcionar, a gente não vai ter mais grandes acordos de colaboração como nós vimos na Operação Lava Jato. Então, a partir do momento que uma dessas empresas for realmente penalizada por conta da sua colaboração, a gente não vai ter mais esse tipo de colaboração. Isso vai ser um grande desincentivo a futuras investigações. Como nós estamos de tempo, Luana? Um pouquinho mais? Ah, não, tá ótimo, dá tempo, vou até menos que isso. Gente, para finalizar, tá? Eu trouxe assim, só de relance, alguns temas que estão previstos na nossa orientação, só para vocês poderem ver também que são assuntos que estão sendo realmente discutidos internamente no Ministério Público Federal. A gente reconhece as dificuldades, reconhecemos os problemas, somos questionados por juízes, somos questionados por advogados, e a intenção, então, é tentar produzir alguma coisa para orientar os colegas, uniformizar na medida do possível a atuação para que a gente possa, quem sabe, no futuro próximo, chegar a uma conclusão ou jurisprudencial ou até mesmo legislativa sobre esses temas. Inclusive, dentro do pacote lá das novas medidas contra a corrupção, das 70 novas medidas contra a corrupção, existe um projeto de lei lá que tenta dar uma normatizada nessas questões de utilização de prova para outros órgãos, etc. Mas aqui eu vou tratar de temas esparsos, tá? E só lembrando, então, até estávamos considerando da orientação normativa, o fato de uma colaboração anterior ter sido feita de forma diferente da que está prevista na orientação normativa não significa que ela é inválida, tá? Os atos anteriores permanecem inteiramente válidos e eficazes, servindo o presente normativo como orientação para novos acordos, e vocês vão ver que dentro da orientação, muitas vezes ela te dá alternativas ao membro sobre como atuar. Então, salvo engano, eu tirei 7 temas aqui que eu achei mais interessantes. Questão do termo de confidencialidade, nós somos muito questionados, né, por advogados, e suspensão de medidas de litigância. Então, o que a gente conseguiu prever dentro dessa orientação normativa foi: existe sim a assinatura de um termo de confidencialidade, que na verdade nada mais é do que uma carta de conforto, porque se você não assinar o termo de confidencialidade não significa que você está livre para divulgar as informações da negociação de acordo. Essas informações são sigilosas por lei, mas é uma espécie de carta de conforto. Agora, o que não acontece, e que às vezes os advogados esperam, é que a mera assinatura de um termo de confidencialidade não significa que a partir dali há uma suspensão bilateral, seja de recursos, seja de novas medidas constritivas. Então, não há exatamente uma suspensão de litigância. O que a gente prevê é que é possível fazer essa suspensão de litigância em casos concretos, mas apenas depois que você já tem ali entabulado que deve haver um acordo. Isso também para evitar que as pessoas batam na porta e digam que era um acordo, protocolo um pedido de acordo, apenas para poder ter em seu favor, em seu benefício, essa suspensão das medidas de litigância. Então, a gente deixa isso para uma fase posterior. Foi prevista também a possibilidade de pré-acordo ou diligências prévias. O objetivo disso é evitar colaborações, digamos assim, temerárias, em que você acaba fechando um acordo sem saber se aquilo ali vai te gerar alguma coisa, alguma possibilidade de investigação. A gente no Lava Jato não costuma usar isso porque a gente, nas reuniões, a gente é bastante, digamos assim, rígido no que se refere à análise da possibilidade de aquela colaboração vir a gerar provas. Então, ainda que o colaborador não traga ele mesmo as provas, mas a colaboração como meio de obtenção de provas, a gente avalia que aquilo que ele está falando pode ser usado para obter as provas necessárias. Mas se você tem alguma situação em que você não consegue pré-visualizar isso, é possível, em tese, fazer um pré-acordo em que aquelas provas serão entregues, você vai poder, quem sabe, até fazer uma quebra de sigilo. Eu tenho até exemplos concretos que a gente já fez, né? A pessoa diz que recebeu um e-mail da autoridade X, só que esse e-mail ela não tem mais acesso, esse e-mail está na caixa de correio tal, caixa de correio eletrônico tal. E aí a gente pode pegar isso, pedir uma quebra de sigilo para ver se aquele e-mail existe ou não existe. Porque se você assinar o acordo antes, na expectativa de
descobrir um e-mail que você não tem certeza que existe ou não existe, você acaba se vinculando ali a uma situação, não sei se chamaria de temerária, né? Mas é duvidoso que você deveria ter feito aquele acordo. Então, você pode fazer diligências prévias e você pode fazer o pré-acordo. Um terceiro ponto, ótimo. Um terceiro ponto interessante, que também a gente é bastante questionado pelos advogados. Muitas vezes os advogados chegam e, antes de relatar quaisquer fatos, relatar o que ele teria para trazer, ele quer saber qual é a pena que o seu colaborador, o seu cliente, poderia vir a receber. O procedimento que a gente estabeleceu foi de que primeiro se discute a questão dos anexos, ou seja, quais fatos o colaborador vai revelar, se o Ministério Público está satisfeito com aqueles fatos, satisfeito no sentido de que realmente acredito que isso é tudo que o colaborador tem a trazer sobre essa investigação, ou não acho que o colaborador ainda está mentindo. E depois que a gente está, digamos, satisfeito em relação aos fatos, aí sim se passa para a fase de definição de benefícios. Isso também evita um pouco a questão de aventureiros, né? Um quarto ponto que está na nossa orientação normativa diz respeito a quais circunstâncias a gente deve levar em consideração para a definição dos benefícios. Não é ainda, talvez fosse o ideal e talvez no futuro a gente tenha isso, não é ainda uma metodologia de definição de penalidades dentro do acordo, não é ainda sequer uma classificação de penalidades. Mas é apenas as circunstâncias que a gente leva em consideração. E um ponto que muitas vezes passa, que não é compreendido, é que a lógica da definição dos benefícios do acordo é a lógica do interesse público na expansão das investigações. Então, não é a lógica de quem praticou menos fatos vai ter uma pena acordada necessariamente menor. Porque o que a gente quer é dar incentivos para que a pessoa revele a maior parte dos fatos, ou todos os fatos de que ela participou. A gente quer expandir as investigações. Então, nesse ponto, quanto mais fatos a pessoa tiver a revelar, eu não posso dizer que taxativamente ela vai ter uma pena menor, mas isso vai ser levado em consideração favoravelmente à realização do acordo. Se é uma pessoa que chega ali e só praticou o crime pelo qual ela está sendo processada, aquela pessoa, na verdade, sequer vai ter direito ao acordo, né? Um quinto tema que está ali muito pequeno para ler, mas que o Pierre Paulo também já mencionou, são esses modelos ou técnicas para a definição de penas. O que a gente tem usado na Lava Jato é preferencialmente, o estabelecimento de marcos máximos a serem concretizados em apreciação judicial e a gente estabelece um marco máximo, ou seja, uma pena, por exemplo, até 30 anos de condenação, mas que é uma pena... não é a pena que vai ser cumprida, é a pena da condenação do artigo 59. Então, ele é apenado normalmente, mas até um limite, digamos, de 30 anos, 20 anos. Isso até para a gente não precisar ficar processando a pessoa. Por exemplo, o cara que tem 50 anexos, eu não quero ter que processá-lo 50 vezes, né, por um crime que ele não vai cumprir aquela pena. Então, a gente estabelece um patamar máximo e, a partir daí, ele é... Como é que está escrito aqui? A gente define uma pena que será efetivamente cumprida, que é uma pena muito menor, e, a nosso ver, essa pena deveria sempre ser pré-definida e estabelecida no acordo entre o Ministério Público e o colaborador e homologado pelo Poder Judiciário. Agora, existe também a alternativa, não se pode recusar, até porque a jurisprudência ainda é vacilante quanto a isso, existe também a alternativa de você deixar, ou fazer um campo em que essa pena pode ir de tanto a tanto, como são os acordos que me parece que têm sido feitos pela polícia, ou deixar isso simplesmente para o juiz. Eu acredito que, como
colaboração ainda não está tão consolidada no Brasil, essa parte da colaboração ainda não está tão consolidada no Brasil, a gente cria uma certa insegurança jurídica para o colaborador ao utilizar essa técnica. Então, a nossa preferência na Lava Jato, em Curitiba ao menos, é sempre pela técnica de estabelecer uma pena máxima, condenação máxima pelos parâmetros normais lá do artigo 59, e uma pena que efetivamente será cumprida independentemente de quanto o colaborador for condenado. Questão da recorribilidade. Isso também é um tanto controverso, né? Mas o que se estabeleceu na orientação normativa é que o acordo deve prever que as partes somente podem recorrer se aquilo extrapolar os limites do acordo, isso como um desdobramento do princípio nemo potest venire contra factum proprium. E isso também o Pier Paolo mencionou que é um pouco controverso e não sabemos exatamente o que o Supremo vai dizer sobre isso. O falecido ministro Theory, me parece que em determinado momento ele não aceitou uma cláusula que continha essa previsão, mas diversos outros acordos têm essa previsão e foram aceitos. E por fim, gente, sobre rescisão e omissões do acordo, também uma dúvida gigantesca que a gente não tem a solução. Se, uma vez descumprido o acordo é rescindido de inteiro ou em cada fato ele vai deixar de ser aplicado e vai ser aplicada uma pena concreta naquele caso concreto. A gente não tem a solução, mas a orientação normativa traz aqui as possibilidades, né? E, inclusive, seja mediante instalação de procedimento administrativo em que você vai investigar se houve um descumprimento ou não houve um descumprimento, seja mediante provocação direta ao juízo. Agora, a questão da omissão é relevante também porque é impressionante como os acordos têm realmente muitas omissões. E a nossa percepção é de que as omissões podem tanto ser voluntárias como podem também ser involuntárias. Ao menos nesse tipo de organização criminosa com que a gente está lidando, o número de crimes praticados por cada indivíduo é gigantesco. Então, é até crível que ele tenha realmente esquecido que pagou uma propina a determinado senador, determinado político. Às vezes é até crível, por incrível que pareça. Então, também em relação às omissões, a gente tem duas alternativas. Ou se considera que uma omissão é um descumprimento do acordo, mas me parece que isso talvez, em situações concretas, vá até contra o interesse público, porque a partir do momento que você, por conta de uma omissão, você precisa necessariamente desconstituir um acordo inteiro, você perde aquela prova em relação a outros fatos que seriam de interesse da investigação. E não adianta dizer que, mas ele já prestou o depoimento, porque aquele depoimento da colaboração muitas vezes precisa ser refeito em juízo sob o contraditório para ter validade. Você realmente não desfaz as provas já produzidas, mas muitas vezes você ainda precisa refazer aquilo. Então, talvez a solução seja, no caso de omissão, por aquele fato que foi omitido, ele vai responder como se não tivesse acordo. Pelos demais fatos, mantém-se o acordo. Gente, eu acho que é isso. Obrigado por tudo. Não sei se teremos tempo para perguntas, Luana, mas estamos à disposição, tá bom? Luana. Pois é. Bem, muito obrigada. Estou extremamente feliz com os palestrantes dessa mesa. Realmente trouxeram dúvidas, as questões que mais afligem todos nós que trabalhamos com a colaboração premiada. E são duas pessoas que literalmente têm ajudado a comunidade jurídica a escrever as linhas principais desse instituto no país. Então, é uma honra tê-los aqui. Muito obrigada. A gente tem 5 minutos ainda para perguntas, antes do coffee break. Alguém tem alguma pergunta a fazer?
Tem. Se não tem, eu vou fazer uma pergunta. Alguém pode trazer o microfone para ele, por favor? Boa tarde. Seguinte, o não compartilhamento de provas é uma medida de segurança para o Instituto da Colaboração Premiada e da leniência, certo? Se a gente compartilha e a outra entidade vai utilizar, né, aquilo ali vai desestimular as pessoas e as empresas a fazerem os acordos, certo? Só que a gente tem uma tese de que vocês defenderam aqui, inclusive, de que a gente pode sim compartilhar a prova para o cálculo do dano. A minha pergunta eu não tenho opinião formada sobre isso, mas eu realmente tenho uma dúvida, porque será que isso também não vai desestimular? Por que não deixar quem quer cobrar o excedente de dano ir buscar as provas por si só? Quando a gente fornece as provas para ser calculado esse dano, eu não vou estar também desestimulando um pouco a colaboração? Quem quer responder? Eu posso comentar também. Vai lá. Pode. Então, essa é uma questão bem... Não sei se está ligado isso. Tá? Acho que está. É uma questão bem difícil. Tá? Bem difícil. A gente tem até um ponto anterior, né? Além de ter a questão da legislação, que é a lei de leniências, que é a lei 12846, que tem lá no parágrafo 3º, não sei qual artigo, que diz que o acordo não isenta a pessoa jurídica, no caso da leniência, da obrigação de reparar o dano. A gente tem talvez uma medida, se a gente disser que o dano não pode ser cobrado, a gente tem uma medida talvez extrema no outro sentido, em favor do colaborador. E veja bem que se a gente disser que o dano não pode ser cobrado, a gente traz para dentro do acordo de colaboração uma obrigação muito maior de prover de alguma forma o ressarcimento do dano dentro do acordo. Isso é uma obrigação que dificulta. Eu não poderia simplesmente ignorar que existe um dano. Por quê? Porque tem um terceiro interessado, que é a pessoa jurídica, a entidade pública interessada, que pode ser a Petrobras, mas pode ser a União, pode ser o Estado. Então, a partir do momento que eu dou uma proteção integral ao colaborador, eu assumo essa responsabilidade de cobrar o dano. Então, é claro que o nosso mote é sempre ver o que funciona no caso concreto. Essa solução tem funcionado, né, de permitir que o dano seja cobrado. Eu acredito, imagino que as empresas fazem apostas quando elas aceitam isso. Muitas vezes elas provavelmente apostam que o dano não vai ser cobrado, ou ao menos o dano integral não vai ser cobrado. Ou elas apostam que o dano já está embutido no valor. No caso, por exemplo, vou mencionar uma empresa porque já é público também, no caso da Odebrecht, ela fez um acordo com o Ministério Público e depois negociou por 2 anos um acordo com a Controladoria Geral da União, no qual ao menos alguma parte do dano também deveria estar incluída. E acabou que os valores bateram. No final das contas, os valores bateram. Não sei se o Pierre quer falar também. Eu acho que essa questão, o problema todo é quando você define num acordo o cálculo do dano e, enfim, entende que aquele dano então está reparado por conta disso, e aí um órgão externo como o Tribunal de Contas da União, e vou dizer, até com alguns argumentos sólidos, diz que ele tem a atribuição e a competência de apurar a reparação do dano. Então, mais uma vez, nós temos essa insegurança que vai independentemente, até porque, convenhamos, o não compartilhar a prova é algo muito relativo depois que a prova se torna pública, após a denúncia ou após a deflagração de uma cautelar. Então, mais uma vez, são vários pontos que precisam ser costurados de alguma forma, e eles só vão ser costurados com eu acho que a conversa institucional, de qualquer forma, porque, no fundo, esse compartilhar ou não compartilhar, ele tem esse problema de relatividade. E é como o Paulo falou, as empresas e os próprios colaboradores, na colaboração premiada e as empresas na leniência, elas têm meio que aceito
que as colaborações e os acordos de leniência não englobam o valor total do dano. Pelo menos na PGR a gente tem previsto pisos de valor do dano. Então, o valor, a gente coloca que aquela cláusula estipula um valor mínimo, mas que não exime da cobrança do restante eventualmente calculado. É um problema grave são os critérios para calcular esse dano, que é inclusive objeto da próxima palestra, que ainda é uma coisa que a gente está precisando talvez de mais profissionalização na hora de conseguir calcular esse dano, e às vezes realmente ele é dificílimo o cálculo. É isso, mas até agora tem dado certo. Os colaboradores têm aceito firmar acordos com cláusulas desse JAES. E agora a gente não tem mais tempo para perguntas, mas tem uma ali, eu vou abrir a sessão. Vamos só ser breve para não atrasar muito a próxima palestra, tá? Eu gostaria de dirigir uma pergunta ao professor Pier Paulo, mas fiquem abertos também para os demais componentes da mesa. Como lidar com a questão do necessário enfrentamento que nós precisamos fazer diante dessa multiplicidade de instâncias competentes para apurar e punir os ilícitos, com a teoria que nós temos tão consolidada no Brasil de independência das instâncias e de proteção de bens jurídicos distintos. Então, se o professor vê a possibilidade de nós, de certa forma, refletirmos sobre o princípio do nebis in idem e trazermos para o Brasil a discussão que tem sido feita no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que já considera a possibilidade de você impedir, então, essa dupla punição. Veja, eu acho que até a decisão a que você se refere é uma decisão paradigmática do Tribunal Europeu. Pouco se discute no Brasil o nebis in idem, e era algo bastante importante quando, no fundo, e aqui me afastando um pouco da seara penal e só focando na seara administrativa, quando você tem multiagências administrativas apurando exatamente a mesma coisa. Mais uma vez, eu entendo que a única forma de resolver isso nesse momento, a não ser que queiramos fazer uma discussão judicial sobre esses conflitos, é um acordo institucional, uma definição de parâmetros e a definição de, uma vez firmando o acordo com uma instituição, um eventual acordo com a outra, esse valor vai haver uma compensação. E aqui eu não estou falando de reparação de dano, eu estou falando efetivamente de multa, mas isso precisa, mais uma vez, haver uma boa vontade institucional. Hoje existe entre o Ministério Público e a AGU. E eu acho que alguns acordos foram firmados com todos sentados à mesa. A gente até participou de um grande em que houve houve a participação do Ministério Público, da AGU, da CGU e até do Tribunal de Contas. Foi muito difícil, demorou 3 anos para acontecer, mas aconteceu. Então, é possível que nós possamos replicar essa experiência e, de alguma forma, garantir a segurança jurídica nessa seara. Bom, gente, eu vou encerrar a mesa. 15 minutos para o coffee break e a gente retorna. Muito obrigada.